falo para vocês de buscar aí os seus preços de venda que são lucrativos, já vem, né? Ah, meu Deus, mas se for lucrativo vai ficar muito caro, ninguém vai querer comprar. E aí também atrativos, tá? Atrativo para o cliente, ou seja, que essa é a base de tudo, que o produto vai vender principalmente, assim, quase que única e exclusivamente, as outras coisas vão ajudar, mas o principal que faz alguém comprar, esse é o produto que ela quer pelo preço que ela acha justo, tá? Então o produto tem que encantar e é atrelado ao valor percebido naquele produto, tá? Então vamos usar alguns exemplos extremos, tá? Se eu colocar aqui para vocês uma Ferrari à venda por 30 mil reais, por mais que 30 mil reais seja bastante dinheiro, que a gente não tenha muitas vezes na nossa carteira para tirar e dar para alguém, 30 mil para uma Ferrari é muito barato, tá? Porque uma Ferrari custa 1 milhão. Então ela estaria extremamente barato para uma Ferrari, tá? Mas isso não quer dizer que qualquer um vai comprar, porque não é todo mundo que tem 30 mil reais, tá? Só que quem quer uma Ferrari, a gente vai ter que avaliar se ela quer aquela Ferrari de 30 mil. Porque também quem quer e tem dinheiro para comprar uma Ferrari, talvez ela queira uma mais nova, talvez ela queira uma customizada, etc, etc. Então tudo isso aqui são alguns insights para a gente pensar na diferença entre preço e valor. Então, primeiramente, tá? O preço de alguma coisa é quanto ele custa, tá? Então, vamos lá, trazendo para os nossos materiais aqui da moda. O ouro, ele tem um custo, tá? Inclusive, do ano passado para cá, ele subiu muito, né? Geralmente ele acompanha o dólar. E vários alunos meus do Moda Sucesso Pro, que trabalham com biju ou joias, estão sentindo, né? Que, assim, uma base de anel, por exemplo, tem uma aluna que falou que foi de 2, 3 reais, foi para 8 reais, né? E é bijuteria, então ele só tem o banho, né? Com ouro. Subiu o preço bastante, então o ouro tem um preço. Então, quer dizer, eu não consigo comprar uma grama de ouro por centavos, tá? Porque ele tem um preço lá que é o preço que regula o mercado, enfim, é o preço de mercado do ouro, tá? A seda tem um preço, tá? Eu jamais vou pagar num metro de seda o que eu pagaria num metro de nylon, porque são materiais diferentes, tá? Que tem um preço, tá? Então, isso é questão do preço. Então, o que mais que a gente pode trazer aqui para ilustrar isso? Vamos pensar em comida, tá? Então, vamos lá. Tá difícil, né, citar aqui, já usei alguns exemplos no passado que não dá mais para usar, né? Até o acém, né, tá caro pra caramba aqui de carne. Mas vamos lá, se a gente for pensar em caviar ou em peixes, salmão, etc. Peixe é mais caro do que frango, concordam? É difícil a gente ter um peixe que é mais barato do que frango. Então, quem vai comprar comida sabe disso. Então, se eu vou consumir mais peixe, o meu orçamento vai ter que aumentar, tá? Então, porque o preço das coisas é assim, tá? Então, o que mais? Uma garrafa de vinho, geralmente ela é mais cara, geralmente, né, do que uma latinha de cerveja, tá? Então, o preço das coisas, ele tem um custo, tá? Algumas coisas são naturalmente baratas e outras coisas são naturalmente caras, tá? Não porque alguém foi malvadão e falou lá, vou cobrar mais, e sim porque ele custa mais para ser produzido, tá? Então, isso é uma questão do preço, tá? Então, quanto que custa algo, tá? Já o valor é quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por algo, tá? E o valor não é diretamente relacionado ao preço, ou quanto custa alguma coisa, tá? Então a gente tem vários exemplos disso, onde a gente tem culturas, por exemplo, que vão valorizar muito mais determinados produtos do que outros por questões culturais. Até no lance do peixe, né? Acho que esse é um exemplo que eu ainda posso usar, mas eu morei por mais de 10 anos, né, na Europa e no exterior. Quando voltei para o Brasil, meu marido cozinha bastante e a gente começou a comparar, né, começar a ver os peixes, né, então, que peixes que compra aqui na peixaria, qual que é o nome do peixe tal e tal. Então, foi um processo bem, bem interessante aí. E tem alguns peixes que eram super nobres lá em Londres, que eram vendidos em restaurantes super chiques, Michelin Star e tal, que são brasileiros, são peixes de rio aqui do Brasil, e que aqui no Brasil são muito baratos, né, e que ninguém come, né, e eu lembro quando ele identificou esse peixe, ele perguntou para o peixeiro, ele falou, nossa, mas como é barato esse peixe, né, e ele vende muito, né, e o cara falou, não, quase não sai esse peixe, a gente vende mais para exportação. E ele falou, mas por que as pessoas não compram? Porque é feio, ou porque, sei lá, o pessoal não tem cultura de comer aquele peixe, tá? Que lá na Inglaterra se chama monkfish, esse peixe aí, e aqui acho que chama peixe-sapo, ele é bem feio, mas ele parece um sapo, assim. E em contrapartida, aqui o Brasil é um dos países que mais consome salmão, né, gente? Salmão não tem no Brasil, né? Então tem lá no Chile, tem no Canadá, tem na Escócia e tal, na Escandinávia, e não tem no Brasil, e a gente importa um monte de salmão para comer sushi. E no Japão eles acho que não comem muito salmão, né? Então virou uma coisa cultural do Brasil
que tanto o salmão assado é visto como uma coisa chique e tal, quanto o sushi. Então, culturalmente, a gente come muito salmão e valoriza muito o salmão, que é um peixe relativamente normal, né, em outros locais, por uma questão cultural, não necessariamente só pelo preço, pelo custo dele, entende? Então foi criada, né, essa cultura da comida japonesa aqui no Brasil, por exemplo, enfim, tem toda essa cultura ao redor do salmão que faz com que as pessoas percebam o salmão como algo mais chique do que o peixe-sapo, quando, né, na verdade, a lógica poderia ser inversa, se a gente pensar nesse restaurante aí, que é um restaurante renomado lá em Londres e tal, e outros restaurantes que comiam esse peixe brasileiro de rio aí, que aqui ninguém dá bola. Então essas questões culturais fazem com que às vezes a gente dê mais valor para certas coisas do que elas custam, tá? E na moda isso acontece com muita frequência, tá? Então a gente vai ter vários materiais, acabamentos, etc, que são caros de custo e que as pessoas na verdade não percebem muito valor. E com isso na moda acontece bastante também. Então a gente tem, isso acontece muito com pedras, nas joias, por exemplo, a gente tem algumas pedras que são super baratas e que são super valorizadas, a gente tem pedras que são caras e que as pessoas não valorizam tanto, que são mais raras, etc, e assim vai. E os próprios metais, né? Então um grande exemplo disso é a prata, tá? Então, que eu acho que ilustra muito bem isso novamente. A gente tem o custo, né, o preço de custo da prata, ela é brutalmente mais barata do que a do ouro, por exemplo, mas a gente consegue fazer joias de prata com banho de ouro, por exemplo, que elas têm um valor percebido e agregado quase tão grande quanto o do ouro. Então, se a mesma peça, se eu fizesse em ouro com um markup médio, eu teria que cobrar, sei lá, 3 mil, 4 mil reais nela. Se eu faço ela em prata com um banho, às vezes de ródio, ou de mesmo banho de ouro, ou rosé, etc., eu posso, de repente, cobrar 900 reais por essa peça, vai ter um valor percebido muito maior a 900 reais do que o de ouro a 3 mil, 4 mil reais, tá? Porque a vista, né, que a gente fala, a aparência dela é bem legal, e vocês vão ver muito isso em joalherias, como a Vivara, onde eu trabalhei também, por um tempo, onde fiz um projeto com eles também, justamente nessa frente da lucratividade, onde foi desenvolvendo muitas coleções nessa linha. Então vocês vão ver na Vivara tem muita coisa de ródio negro agora, que a base é prata, tá? Então são joias, porque é um metal nobre, e vão ter pedras nobres também, mas é prata, então assim, o custo da peça é muito barato, eles conseguem ter uma margem maior e as pessoas ficam mais felizes de comprar aquele produto do que se fosse inteiro de ouro, que às vezes, de repente a pessoa até tem medo de ser roubado, enfim, que seria às vezes um colar que custaria 30 mil reais, a gente consegue fazer em prata com banho de ouro, que ainda é uma joia, com uma pedra semi-preciosa ou preciosa, abaixo aí de 10 mil reais, e que vai ser uma joia muito bacana, muito encantadora, tá? Então são alguns exemplos do que a gente usa aqui. Isso em tecidos a gente tem demais também, então a gente pode agregar muito valor com produtos que têm um baixo custo, como nylon, como enfim, a própria poliamida, um poliéster, principalmente. O Brasil produz muito poliéster, é um dos líderes mundiais em poliéster, e tá todo ao redor, né, do seu design. Então, não necessariamente quanto mais custo na peça, mais valor percebido no produto.